Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Nessa aula nós vamos ver as ideias que envolvem a multiplicação. Você que ainda não é inscrito, gente, se inscreva no canal e ativa lá o sininho para receber as próximas aulas. Vamos estudar? Então, aqui no primeiro exemplo diz o seguinte: Paulo é professor de dança de salão e está preparando uma apresentação de gafieira, tá? Uma dança, um tipo de dança. Todos os alunos vão participar, formando 8 casais. Quantos alunos vão participar dessa apresentação? Pessoal, casais, tá? Formando 8 casais. O casal é composto por 2 pessoas, tá? Então, aqui 8 casais seria, primeiro casal, 2 pessoas, mais, aqui é o segundo casal, o terceiro, o quarto, o quinto, tá? O sexto, o sétimo e o oitavo casal. Então, eu poderia resolver essa conta assim, fazendo uma adição, onde todas as parcelas são iguais. Mas vocês viram na aula passada que eu consigo transformar esse tipo de adição em multiplicação. Então, aqui ficaria 8 parcelas, que é o que a gente tem aqui, vezes o valor da parcela. O valor da parcela é 2, tá? Que é o que se repete. Então, aqui eu transformo em multiplicação. Aqui você multiplica 8 vezes 2, isso aqui vai dar 16, que é a quantidade de alunos que vão participar da apresentação, certo? Pessoal, então, quando a gente tiver essa ideia de somar, onde as parcelas são iguais, aí eu posso resolver usando a multiplicação. Tá? Essa é a primeira ideia da multiplicação. Vamos para a próxima ideia. Nesse exemplo aqui diz o seguinte, olha só, represente o número de estrelas. Está aqui as estrelas, tá? Então, a gente vai representar elas na letra A dizendo assim, usando o sinal aqui, o sinal de adição, e aqui usando o sinal de multiplicação, ou seja, usando a adição e a multiplicação. Então, usando a adição, como é que resolveria isso aqui? Poderia fazer da seguinte maneira, pessoal, olha só. Nessa coluna aqui da esquerda, descendo, eu tenho 2 estrelas. Mas, na coluna aqui do meio, eu também tenho mais 2. Então, seria mais 2 aqui. Mais... E aqui a coluna da direita, eu tenho mais 2. Então, 2 mais 2 mais 2. Então, eu poderia resolver assim, representando assim. Que daria aqui, ou seja, que dá 6 estrelas, tá? Teria uma outra maneira de resolver? Sim, poderia fazer da seguinte maneira, olha só. Eu poderia pegar a primeira linha aqui de cima, que seria 3, mais agora a segunda linha aqui, que é também mais 3. E quando você soma, você chega no mesmo resultado 6. Então, eu tenho 6 estrelas usando a adição. Como faria isso aqui usando agora a multiplicação na letra B? Que eu poderia fazer da seguinte maneira, olha só. Eu tenho aqui 3 estrelas aqui do lado de cima, vezes, agora aqui esse lado descendo, olha só. Aqui eu tenho 2, então ficaria 3 vezes 2, tá? Então, daria 6 estrelas também. Na verdade, pessoal, essa multiplicação aqui de baixo, o 3 vezes 2, é aquela soma que a gente fez ali na letra A, tá? Eu peguei aqui, ó, 3 parcelas, tá aqui, ó, 3 vezes a parcela, que é o 2. Então, eu transformei aquela adição em multiplicação aqui embaixo. Teria uma outra maneira de resolver isso na multiplicação? Sim, eu poderia fazer agora o seguinte, pegar primeiro esse lado aqui, que é 2 estrelas, vezes o valor de cima, que é 3. Então, ficaria assim também, 2 vezes 3. Você chega no mesmo resultado, que é 6. Tá? Então, eu poderia resolver também de 2 maneiras aqui na multiplicação. Na verdade, também, essa multiplicação aqui, ela reflete aquela adição ali, olha só. Ali eu tenho 2 parcelas, então 2 aqui, vezes, quem é a parcela? É o 3, por isso tem um 3 aqui. Tá? Então, aquela adição eu transformei em multiplicação aqui, tá bom?
Então, pessoal, esse exemplo aqui nos dá uma ideia de organização retangular, como você vê aí o exemplo das estrelas, tá? Então, toda vez que tivermos essa ideia de organização retangular, nós podemos resolver pela multiplicação. Vamos ver a próxima ideia? Pessoal, nesse exemplo diz o seguinte: uma loja oferece os seguintes carros com as cores. Temos aqui 2 tipos de carro e 4 opções aqui de cores, tá? A pergunta é assim: quantas escolhas possíveis, tá? Quantas escolhas possíveis tem um consumidor? Vamos imaginar o seguinte: para esse primeiro carro, eu tenho quantas opções de cores? Tenho 1, 2, 3, 4 opções. Então, aqui eu tenho 4 opções de cores. Para o segundo carro, tem quantas opções? A mesma ideia. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho também 4 opções. Então, aqui somando, você vai ter 8 escolhas possíveis, tá bom? Como fazer isso aqui de outra maneira? Perceba bem aqui que nessa adição as parcelas são iguais. Então, toda vez que for igual, você consegue transformar isso aqui em multiplicação. Então, vai ficar 2 parcelas, tá? Vezes a parcela que é o 4. Pessoal, essa multiplicação aqui, ela reflete essa situação aqui. O 2 representa a quantidade de carros, tá? E o 4 representa a quantidade aqui de cores, tá? As opções que tem aqui de cores. Então, eu posso resolver também usando a multiplicação, que vai dar o mesmo resultado, 8. Então, que ideia a gente tem aqui? Então, aqui nós temos a ideia de possibilidades, tá? Ou de combinações. Foi o que a gente viu na situação. Então, toda vez que eu tiver esse tipo de situação aqui, eu vou usar a multiplicação. Vamos para a próxima ideia? Pessoal, nesse exemplo diz o seguinte: cada garrafão contém 20 litros de água. Quantos litros de água teriam 3 garrafões iguais a esse? Então, imagine aqui, um garrafão, vou organizar aqui direitinho, tá? O G de garrafão, aqui o L de litros. Um garrafão tem 20 litros. Aí ele quer saber, ó, 3 garrafões. Então, 3 garrafões na mesma coluna aqui de garrafas, tá? 3 garrafões teriam quantos litros de água? Tá? Aqui, pessoal, você vê que do 1 para chegar no 3, eu multipliquei o 1 por quanto? Por 3, né? Então, ficou 1 vezes 3. Ó, 1 vezes 3, você chega no resultado aqui 3. Essa mesma ideia que eu multipliquei aqui, eu vou fazer desse lado, tá? Para chegar no resultado que eu quero. Então, se aqui eu multipliquei por 3, esse lado também eu tenho que multiplicar pelo mesmo 3, pelo mesmo valor. Então, vai ficar 20 vezes 3, aí você chega no resultado que é 60 litros, tá? Então, 3 garrafões contém 60 litros de água. Aqui, pessoal, nós vimos que se eu aumentar um valor, o outro valor tem que ser aumentado na mesma proporção, tá? Essa ideia de proporção aqui, ela é usada para resolver multiplicações, tá? Foi isso que a gente viu, a ideia de proporção. Então, se eu dobrar um valor, o outro valor também tem que ser dobrado. Se eu triplicar um valor, o outro também tem que ser triplicado. Isso na mesma proporção. Por isso que o que eu faço de um lado, o outro lado eu tenho que fazer também na mesma proporção, tá? Pessoal, nessa aula a gente viu as ideias que envolvem a multiplicação, tá? Então, você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva e ativa lá o sininho para receber as próximas aulas. Até mais, pessoal!